E agora os capacitores eletrolíticos. Conforme já explicado, os capacitores eletrolíticos são os maiores capacitores da eletrônica e são polarizados. Esse terminal que tem a faixinha é o polo negativo. E o outro terminal é o polo positivo. Percebam que o polo positivo é mais comprido aqui. Quanto maior o valor do capacitor, ele é mais gordinho. Por exemplo, esse aqui é um capacitor de 470 microfarads. Já esse outro é de 1 microfarad. Olha a diferença entre os dois. Esse daqui é de 5.000 microfarads. É bem grande. Apesar que esse capacitor é antigo. Os capacitores modernos na faixa de 5.000 microfarads são bem menores do que esse. O capacitor eletrolítico costuma apresentar 3 tipos de defeitos diferentes. Ele entra em curto, ele vira um fio, ele altera o valor, ou então ele esgota. Aí ele deixa de carregar e descarregar. Para testar o capacitor eletrolítico no multímetro analógico, usamos o seguinte princípio. Quanto maior o valor do capacitor, menor a escala a ser utilizada. Na dúvida, começa sempre com a escala de vezes 1. Coloca o capacitor aqui como suporte. E você vai medir ele nos dois sentidos. Vamos ver se o ponteiro vai dar um pulso e voltar. Observe que o ponteiro dá um pulso muito pequeno. Então, aumentamos a escala para vezes 10. Sempre medindo nos dois sentidos. Observe como agora o pulso já foi mais perceptível. Como o ponteiro foi e voltou, significa que esse capacitor está carregando e descarregando normalmente. Eu não sei ainda se o valor dele está correto, mas a função dele está fazendo, que é carregar e descarregar. Agora, vamos testar esse aqui, esse pequenininho. Como o valor dele é baixo, nós podemos colocar na escala de vezes 1K. Agora, na dúvida, você começa com a menor. Medir nos dois sentidos. Observe que o ponteiro vai e volta. Significa que esse capacitor também está carregando e descarregando normalmente. Aqui temos um outro. Esse aqui já é de 47. Esse daqui é o melhor na escala de vezes 100. Mas na dúvida sempre começa com a vezes 1. E mede nos dois sentidos. Observe como o ponteiro vai e volta. Aqui temos outro. Esse daqui é de 22 microfarads. Essa escala de vezes 100 deve dar para testar ele também. Então vamos lá. Tem que dar um pulso. Ah lá, percebam que nesse caso o ponteiro foi e não voltou. Portanto esse aqui está em curto. Esse capacitor está com defeito. Esse grandão. O grandão, ele tem 3 terminais que estão no polo negativo dele para sustentar ele na placa do aparelho. E o terminal de dentro é o polo positivo. Então colocamos na escala de vezes 1. E medimos o terminal de dentro, que é o positivo, com os de fora, que são os negativos. O ponteiro vai e volta. E o ponteiro vai e volta. Significa que esse capacitor está fazendo o papel dele, que é carregar e descarregar. Então é assim que você testa o capacitor eletrolítico no multímetro analógico. Começa com a menor escala, vai aumentando, até encontrar uma escala que o ponteiro vai e volta. Se o ponteiro não movimentar em nenhuma escala, o capacitor está aberto ou esgotado. E se o ponteiro for e ficar, o capacitor está em curto. Uma dica que eu posso dar para vocês, para você saber se o capacitor eletrolítico está com o valor correto ou não, é pegar um capacitor eletrolítico suspeito lá no circuito, pegar um outro novo, que tem o mesmo valor, e aí você vai medir os dois e observar se o pulso ali do ponteiro vai ser igual. Capacitores do mesmo valor tem que dar pulso do mesmo tamanho, ou seja, o ponteiro tem que ir na mesma posição e voltar em seguida. Vamos ver aqui, ó. Esse capacitor. Olha lá, o ponteiro vai entre o 5 e o 10, depois ele volta, lá em cima, na escala do ohmímetro. Naquele ali que tem o mesmo valor, o ponteiro também vai ter que ir até o 5 e o 10. Vai ter que ficar entre o 5 e o 10. Olha lá. Perceba como o ponteiro vai entre o 5 e o 10, depois ele volta. Então, capacitores do mesmo valor tem que dar o pulso do mesmo tamanho. E agora os capacitores comuns. Os capacitores comuns da eletrônica são aqueles que não são polarizados. Por exemplo, esses capacitores quadradinhos são feitos de poliéster. Já esses que parecem lentilhas, redondinhos, são feitos de cerâmica. Há outros como de plástico, estiroflex. Não importa qual seja o tipo de capacitor comum que você vai testar. No multímetro analógico, é sempre em x10K. Qualquer que seja o capacitor, você usa a escala de x10K. E mede nos dois sentidos. Se o ponteiro der um pequeno pulso e voltar, o capacitor provavelmente está bom. Agora,
Se você for pegar um capacitor de valor bem baixo, como a carga dele é muito rápida, não dá tempo do ponteiro mexer. Então o ponteiro não vai mexer mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, com os capacitores abaixo de 4,7 nanofarads, o ponteiro não deflexiona, e é normal. Não quer dizer que ele esteja com defeito. Então vamos lá, X10K, vamos começar com esse daqui. Sempre medindo nos dois sentidos. Se vocês conseguem perceber um pulso, é muito breve, porque esse aqui o valor dele é mais baixo. Vamos ver esse outro. Percebam que esse já dá um pulso mais perceptível. Esse aqui é de 100 nano. Esse aqui. Esse está em curto, porque o ponteiro não pode parar em lugar nenhum da escala. Esse aqui. Esse dá um pulso pequeno. E esse aqui já dá um pulso maior. Percebam que quanto maior o valor do capacitor, maior é o pulso que o ponteiro vai dar.